Ei, ei. São Paulo Mil Grau. É mais ou menos assim. Então se liga, já estamos começando. Cuidado com o Leco, porque o Ajax já está nos cobiçando. De Paulão Desmaio, a Dougla melhor de tudo, tem o condomínio Caio, e o Pabon errando os chute. Se der errado a gente finge que era só um teste. Está no ar São Paulo Mil Grau Podcast. Pato marcou gol, Pato marcou gol. Ei! Enfrentando as divisões. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Uhul! E aí, seus Maico processando o clube, tudo certo? Eu sou o Matheus Lovato e também quero me adicionar no noturno, viu, São Paulo Mil Grau? E comigo estão duas pessoas que os nomes são piores que o cabelo de boneca. E um famosinho. Então vamos lá. Chico Anísio, se apresente. Fala, seus Michael Soneca que não joga à noite para não atrapalhar o sono. É isso aí, primeiro episódio do nosso podcast aí, tamo junto. Fala, Ebson Raí. Salve, seus faz acordo para pegar seguro-desemprego, tranquilo? E Júlio Caramalac, ex-desimpedidos, é meio que um ex-BBB. Mas o cara principal no caso é o Fred, ao invés de ser o Rodrigo Dourado. Olha seus Michael que não sai no final de semana porque a mulher vai ficar brava. Suave? Antes de mais nada, gostaria de dizer que estamos propondo mais uma conversa entre amigos, onde você, ouvinte, é mais um membro da bancada. A opinião é estreitamente de seus participantes e não condiz com a opinião da página. Dito isso, vamos aos tópicos que serão discutidos hoje. O volante Maicon, que atuou no São Paulo entre os anos de 2012 a 2015, está processando o clube pois alega que o São Paulo não lhe pagou adicionais noturnos, atividades realizadas aos domingos e feriados nesse tempo. O valor gira na casa dos 200 mil e pode chegar até os 700, como dito pelo seu advogado. Essa discussão gera muito debate e é sobre isso que iremos falar. É certo ou errado? Gostaria de saber a opinião de cada um sobre o caso. Júlio. Eu acho que, na verdade, quando você trabalha direitos, que é no caso de alguns jogadores, eu não sei como é o contrato do atleta, do jogador de futebol dentro do quando ele assina o contrato, se é uma coisa, se é gerado um CLT, se não é gerado, enfim. Eu acho que se está dentro do acordo que foi feito, aí eu acho correto, né? Eu acho que não teria nada do que reclamar, porque é um direito do trabalhador. Acho que mas daí a gente entra em outro ponto, né? Outro ponto que já foi falado. O jogador, quando ele se afasta, ele tem totalmente um cuidado relacionado ao clube, ele se machuca, o clube paga todo o processo, enfim. Se fosse voltado ao ponto máximo, que é levar tudo de acordo com o que pede a CLT, então aí seria um caso de estudar se INSS, outras coisas. Acho que é muita besteira, porra, porque o jogador de futebol, às vezes, ele já ganha muita grana com direito de imagem, já ganha dinheiro com várias coisas, participação em evento, participação em lucro de campeonato, enfim. Reclamava quando o Juvenal, em 2014, entrava no vestiário com a porra de um envelope com dinheiro, né? Acho que é pesar as coisas. Não é errado. Está sendo errado, mas eu acredito que também é uma forma falha dele querer um direito dele que, se ele for pesar várias coisas que já aconteceram na vida dele, aí seria um erro dele mesmo. Entendi. É um bom ponto a se falar. Anísio, gostaria da sua opinião também. Cara, eu acho complicado. Eu não sou especialista nessa área de legislação trabalhista e tudo mais, não sei como foi feito o contrato, como que é o acordo, mas assim, como o Júlio falou, foi preciso nessa parte ali. Se eu não me engano, era um saco de pão que o Juvenal usava para entrar no vestiário com dinheiro. Alguém documentando alguma vez em alguma dessas entrevistas de jogador. Então, quando é para ganhar o bicho, ninguém reclama. Então, se for ver por esse lado também, então quando o cara vai hospedar em hotel, tem que cobrar refeição. Então, se quer ser tratado como um trabalhador normal, então que seja tratado como um trabalhador normal em todos os momentos, né? Não só quando convém. Eu, particularmente, fiquei muito irritado com essa situação, porque fica perigoso pro rumo do futebol brasileiro, né? Pensa se isso aí virar moda e todo mundo querer entrar na justiça agora. Como é que vai ficar?
E o que não é levado em consideração é também quando o jogador se lesiona também, por exemplo, né? Isso, o clube paga todo o tratamento, dá tudo do bom e do melhor. Tanto que eles sempre falam, né, quando eles saem do clube, nas entrevistas, perguntar como é que era em tal clube, e no caso do São Paulo é um lugar que eles sempre falam, que é tudo do bom e do melhor, você tem um CT de qualidade, você tem refeição de qualidade, não falta nada, realmente não falta nada. Então eu acho que isso é uma baita sacanagem, ainda mais para um jogador que tinha um salário elevado até, para a bola que jogava. Eu acho complicado estar entrando com esse processo. Fico preocupado com o que pode acontecer no futuro, se a moda pega e mais jogadores entrarem com esse tipo de processo. Não vai sobrar nenhum clube nesse caso. Eu gostaria de também saber a opinião do Ebson sobre isso. Então, abre muita questão, né? Primeiro que é uma total sacanagem um jogador de futebol entrar com uma ação dessa, porque, mano, um cara desse, ele ganha mais de 80%, um salário maior que 80% do brasileiro, certeza. Daí pra mais. Um teto muito elevado que ninguém que pega uma férias, que precisa daquele valor de um seguro, de um 13º, ele não precisa disso. E ele só tá cobrando isso exatamente porque a galera pega no pé dele, porque ele saiu brigado por causa disso, por causa daquilo. E se for cobrar, se for contar mesmo com isso daí, ele já devia ter sido demitido por justa causa. Se fosse dar advertência toda vez que ele tinha feito uma merda, ele já tinha rodado. Puta, é muita sacanagem. Mas eu não sei se é pior da parte do jogador que faz isso, ou de um clube do tamanho do São Paulo. Não só o clube do tamanho de São Paulo, mas todos os clubes, porque pelo que eu tô vendo, alguns já estão até querendo se recusar de jogar os domingos, de não ter pensado nisso antes, não ter colocado seus advogados para agir e tentado evitar isso. Eu não sei se por uma questão de lei trabalhista isso é possível ou não, mas são vários pontos que não entra na nossa cabeça como um jogador de futebol querer cobrar mais por jogar no domingo à noite. Meu, então quer dizer que se ele fosse convocado para a Copa do Mundo e a FIFA não fosse pagar adicional noturno, ele ia se recusar a jogar? Como é que seria, né? É meio irreal isso, né? Eu penso da seguinte forma, como eu já tinha falado, a questão, se ele se lesiona, não acontece nada. O clube vai lá, paga o tratamento, tudo, e a recuperação dele na fisioterapia é capaz ele ainda falar que fez hora extra até mais tarde, né? Então é meio complicado isso. E em relação a clubes, jogadores que tornam um clube refém, isso pode acarretar em mudanças de contratos. O que passa a ser um contrato mais flexível vai cada vez mais para frente vai se tornar um contrato por produtividade. Eu acho que seria o ideal. Alguém concorda com isso? Alguém tem algo mais a acrescentar sobre o caso Maicon nesse aspecto? O problema é que, como o próprio Anísio falou, né? O rumo que o futebol pode tomar com isso. Porque os maiores prejudicados vão ser nós, não os maiores, né? Porque a gente vai dar um jeito de assistir. Não vai ser bom, mas sei lá. Pode ser ruim para os clubes, porque se for jogar em horário útil, pô, quem é que vai assistir um jogo das 2 da tarde às 5 num dia de semana normal? Sim. E para as emissoras de TV, né? Elas sim vão ser umas das maiores prejudicadas. E também pra minha tia, que não vai conseguir mais assistir, vale a pena ver de novo, porque vai ter que tirar. Eu acho que, cara, é mais fácil as emissoras se adaptarem a isso, pagarem um valor até superior ou a mais para o clube hoje, para que possa ser repassado caso for aprovado um adicional noturno, finais de semana e feriados, para se pagar o jogador. Acho que é mais fácil elas se adaptarem a isso que elas quererem mudar um horário, sabe? Tipo, vai passar o jogo na terça-feira, 3 da tarde. Acho que é possível colocar isso. Até porque isso não gera pessoas no estádio, né, mano? Eu acho que é muito difícil a galera ir pro estádio e dia de semana, porque tá todo mundo trabalhando, né?
Eu acho também que isso deveria também refletir no currículo do jogador, né? Como eu comentei antes, se ele quer ser tratado como um trabalhador normal, que seja tratado como um trabalhador comum, então, em todos os momentos. Quando ele for procurar outro clube, eu espero que isso também pese no currículo dele. Porque quando você sai de uma empresa, a gente que é considerado um trabalhador comum, sai de uma empresa e processa a empresa, isso acaba ficando manchado no teu currículo, né? Quando eles vão ligar pedir referência, às vezes tem muita gente que acaba não conseguindo emprego por causa disso. Então, eu acho que isso também pode acabar manchando um pouco a situação do jogador. Sim. E um dos casos também, né, Anísio, se você pode falar também sobre isso um pouquinho, é que os jogadores também, na época que estavam tendo jogos de domingo de manhã às 11 horas, reclamavam sobre os horários. Sim, reclamava do almoço, tinha que almoçar cedo, que na verdade não almoçava, tomava um café, e calor, e enfim. Então acho que é muita reclamação, é muita exigência, e acho que são coisas necessárias. Até a gente viu essa semana, acho que o preparador de goleiros do Grêmio também estava entrando com uma ação nesse sentido, por trabalhar à noite e por trabalhar em horários alternativos, assim. Então, por isso que eu acho muito perigoso, então, porque não só pelo fato dos jogadores, mas quantas pessoas se envolvem numa partida, né? Tem preparador físico, preparador de goleiro, massagista, roupeiro, enfim. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Zoaram a gente que era para pagar o capitão deles, né? E agora que é para eles pagarem o preparador de goleiro. Exatamente. E quais são os cuidados que a diretoria deve tomar para que não haja mais casos como este? Cara, eu acho que total contrato, mano. Contrato definiria tudo isso e resolveria. Pelo menos eu acho. Eu não sei se tem alguma cláusula trabalhista que impeça do contrato estipular isso. Porque é o horário que o cara vai trabalhar, que ele vai ter exatamente o efetivo do salário dele. Porque aí ele pode reclamar que, mas eu treinava no horário útil e tava jogando à noite. Então, sei lá, mano, corta 3 horas do treino dele e coloca lá, ou... É isso que é complicado, mano. Esse cara não recebe 2 salários mínimos pra exigir isso, sabe? É 400 mil, mano, é 500 mil, então é muito inviável. Tem outro ponto também, que o Edson falou agora, que eu acho bem interessante esse treino. O futebol, às vezes, ele chega no treino 9, 10 horas, treina até 11, almoça e ele volta a treinar, se voltar a treinar às 4 da tarde. Então ele tem aí, 2, 3 horas livres fora o horário de almoço, que ninguém contabiliza isso também, sabe? Pelo menos eu, da época toda que eu vivi de futebol e do que eu sei hoje, eu vi, porra. Não, jogador não tem cartão de ponto, velho. Isso é muito absurdo, cara. Mano. E tem a folga também, né? Geralmente, depois de clássico, depois de jogo de Libertadores, o cara ganha um dia de folga, né? Se eu não me engano, dependendo do jogo, eles vão pra fazer um regenerativo e talvez nem no outro dia, né? Eu acho que é um dia depois ainda, não é? Mas isso aí acho que é até básico, né? Não, regenerativo ainda é no dia seguinte, com somente os titulares numa piscina sem problema algum, né? Acho que a folga é até entendível, tudo bem, é legal ter. Mas é isso, mano. Tem que ter muita coisa a pensar. Se o cara tá pedindo adicional noturno ou trabalhar no final de semana, ele tem que repensar tudo que aconteceu durante o tempo dele de contrato com o clube. E regenerativo na piscina, ouvindo piada do Reinaldo, o cara deveria pagar pra fazer, né? E pra empinar pipa com o Reinaldo, ficar fazendo vídeo pro canal do São Paulo empinando pipa com o Reinaldo. O cara aparece na SPTV, vira meme, mano. Depois os caras ficam fazendo GIF jogando no bonde Mil Grau lá e os caras querem reclamar disso. Nunca vai ser esquecido. Na verdade, ele tá processando porque ele não aparece mais no bonde, mano. É por isso. A gente tem que voltar a xingar de Michael Dawes, Maikice, tem que voltar a fazer essas coisas. E você sabe qual que é o problema do Reinaldo? Você que não está no bonde... Pode falar, Júlio, perdão. Vou lembrar, quem não tá no bonde, na descrição aqui do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, você vai entrar no bonde, foda-se, é isso. Vou te aprovar. E só um adendo, falando sobre o Reinaldo, ele bloqueou a gente no Instagram, no Twitter, agora não me recordo, mas ele não gosta da gente, então fica aquele recado, desbloqueia nós, Reinaldo, que a gente é fã de você. Reinaldo, caralho. Apesar dos cruzamentos meio chute pra fora, a gente gosta de você, tá?
E é isso mesmo. Mano, eu tenho certeza que quem bloqueou a gente não deve ter sido o Reinaldo. Deve ter sido algum assessor deles. Possível que o Reinaldo, no sã consciência, falou assim: ó, esses caras que faz piada igual eu, vou bloquear. Não, nem Não é a foi cara ele. dele, não é a cara dele fazer isso. Não é, cara. Eu acho que o Reinaldo não tem essa maldade no coração pra bloquear uma página de humor. Não, nem a Ou e pau. não cabe uma campanha, Tem, será? ele- Será que a gente não pode subir uma campanha aí pra eles bloquear nós? Ah, fica aí pros nossos ouvintes, né? Ver o que eles conseguem fazer também. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos voltar ao assunto que perdemos o rumo. Eu gostaria de falar sobre o que o Alexandre Pássaro chegou a comentar numa entrevista ao Diário Lance, tá? A entrevista dele, ele começa assim: a gente lamenta profundamente e ao mesmo tempo a gente também se preocupa que apareça uma maior quantidade de ações desse tipo, porque ela é simplesmente descabida dentro do nosso ambiente de futebol. E talvez um ou outro juiz que analise isso friamente, sem entender a complexidade e a diferença do futebol, possa dar decisões como essa, afirmou o Pássaro em entrevista ao Diário Lance. E é muito daquilo que a gente estava falando também. Eu levo em consideração assim, desde quando eu me entendo por gente, me entendo como adorador de futebol, eu sempre vi futebol de quarta à noite e domingo à tarde. Então, eu acho que isso é um pouco meio que descabido. É a mesma coisa de você falar que a comida tradicional do Brasil, arroz e feijão, não pode ser mais consumida, entendeu? É meio que enraizado essa cultura. O que vocês acham? Mano, eu só queria ver um cara como esse daí começar a jogar 7 horas da manhã, parar meio-dia, bater uma marmita, descansar 15 minutos e voltar pra jogar. Se ele tá reclamando de ganhar 400 mil por causa de adicional noturno, pô, paga 2.500 pra ele. Ainda dá pra com 2.500 de salário, ainda dá pra dar o adicional noturno, porque não vai chegar nem em 5 conto. É absurdo, Cara, velho. se eu ganhasse 2.500, eu não ia chorar nem adicional noturno. Isso fica, viu, registrado, viu, São Paulo Mil Grau? Júlio, o que você acha sobre? Cara, eu concordo muito com o Pássaro, porque é meio irreal isso, né, mano? É uma coisa que. Pô, vai muito do que a gente acabou de falar, que se o cara ia reclamar de jogar, ele ia, no caso. Ele ia reclamar de jogar às 8 da manhã e ter que ficar no clube até às 6 da tarde. Que não estivesse fazendo nada, sabe? Existem muitos pontos a ponderar, não só ponderar, mas mostrar pro atleta que, porra, mano, você tá reclamando de adicional noturno, dos jogos que você jogou, e desses jogos que você jogou, quanto você foi importante pra equipe também, sabe? Eu não aceito, eu acho que é uma cultura nossa, não só nossa, é uma cultura do futebol mundial, todo mundo joga à noite. Sim. Vê como que os caras lá na Europa tratam, os caras na África tratam, os caras na Ásia tratam. Deixa essa porra de adicional noturno. Até onde eu sei, no futebol, tá? Desculpa. Onde eu sei, o Brasil ele dá muitos benefícios pro trabalhador que em outros lugares do mundo não existem. Então, porra, um jogador de futebol que ganha, porra, nem que ganhe 10 mil reais, foi um jovem, um moleque, sei lá, um cara que subiu profissional agora, muito que ele vai reclamar de um papo adicional noturno, que igual os caras que, eu vou falar, comparando, é bem doida a minha comparação, mas os caras que trabalham de primeiro mundo, que ganham, sei lá, 3, 4 mil euros, não ganha adicional noturno, cara, porque é um bagulho que é muito nosso, ou existem poucos países no mundo que trabalham com isso. Sim. É muito, porra, é doideira do jogador de futebol pedir um adicional noturno por... Anísio, eu gostaria da sua opinião. Concordo com o que o Pássaro falou e com o que o Júlio e o Epson falaram também é complicado. A gente não sabe o rumo que isso pode levar. Então é perigoso. E, cara, se o Michael não quer jogar à noite, vai fazer live dormindo, então, que tem gente ganhando dinheiro com isso. Eu acho que a única coisa que ele sabe fazer é dormir e brigar com o Dourado. Então, sei lá. Não tem nem o que falar. Eu tenho muita raiva dele. Fiquei com muita raiva essa semana aí com isso aí que aconteceu, cara. Então, eu tomo é infiltração pra jogar. Toma infiltração. É o mínimo que ele pode fazer, né? Pô, quer ficar dando declaração na imprensa, então esse jogador de rugby fica tocando a bola pro lado e pra trás e pode ver, ele esperou ele se firmar no Grêmio pra isso. Porque ele, assim que ele saiu do São Paulo, ele não entrou com essa ação. Ele não é besta, mano.
Não, Lógico. ele entrou com a ação em 2016, né? Logo depois que ele foi contratado pelo próprio Grêmio. É impermanente, né? Porque quando ele tava em É. empréstimo, ele ficou pianinho. É lógico. O cara não vai querer se queimar no próprio ambiente de trabalho. Senão ele vai ser escanteado. E, sendo escanteado, é capaz ainda dele entrar com processo falando que ele está sendo boicotado pelo clube. Então é meio relativo. Um dia traremos algum advogado sobre isso. Será que já nesse meio aí, por exemplo, o cara fazendo isso com o São Paulo, defendendo o Grêmio já tem uma ação lá do preparador de goleiros. Todo mundo já olha pro Michael e fala, caralho, você que é o filho da puta que começou com essa merda, né? Eu acho que podem pensar, mas não foi somente ele. O próximo tópico vai ser em relação a isso também, sobre o Paulo André, que entrou contra o Corinthians. Mas com certeza o pessoal já começa a olhar falando assim, pô, se ele entrou contra o São Paulo, provavelmente contra a gente também vai. Como eu falei, acho que isso fica no currículo do cara também. Porque como eu falei, você sai de uma empresa e você sai pela porta dos fundos, você vai pegar mal pra ti lá na frente. Então, um jogador de futebol que tem uma exposição 1 milhão de vezes maior do que um caso de um trabalhador comum, acho que fica muito mais fácil de ficar com esse filme queimado, né? Sim. Só que tem uma coisa, que o advogado que fizer uma cláusula pra isso no contrato, chama ela de cláusula Michael. Só precisa fazer isso, só. A Lei Michael eles vão criar. É mesmo. Lei Michael. Lei Soneca. Lei Calça Jeans. Lei jogou aonde? Lei Quem é dourado. Jogou aonde? Lei toma infiltração para jogar. Lei onde ele tava no clássico. Cara, isso é muito bom. Agora, voltando um pouco à seriedade, se isso fosse possível, né? Gostaria de saber o que pode afetar os clubes depois do pedido do Corinthians de não jogar mais à noite e aos domingos. Júlio, quer começar? Eu acho que no fundo, assim, porra, no fundo mesmo, o Corinthians, ele tem uma posição certa. Mas isso também, porra, isso aí é outra viagem louca do futebol, cara. Não, o que o existe Andrés fez foi justamente jogar pra torcida, né? Imagina a Globo tendo que se posicionar sobre isso. E é o que elas já fizeram, né? Eu vou até trazer o... Você vai tirar um dia que o cara tem pra ir no estádio, sabe? 70%, 80% da população tem dias livres pra irem ao estádio acompanhar uma equipe. Vai jogar quando, porra? De terça, quarta e quinta só? Dá, mano. Você vai perder público, você vai perder grana. Depois, aí, o que vai bater vai ser os caras negociar depois com TV com preço lá em cima. Depois o ingresso sobe também, porque porra, a demanda vai abaixar. Os caras precisam ganhar nisso, sabe? Eu já acho que no caso a Globo ou quem for que seja na hora de negociar, acho que vai jogar o preço lá embaixo. Acho que não vai aumentar valores nem nada, ao contrário. Se tiver que fazer alteração de horários, principalmente. Sim, mas aí os clubes vão querer. Vai ganhar onde? Vai ganhar cobrando ingresso, mano. Hoje em dia... Sim, isso sim. Aí que tá, sempre tem um presidente de clube mais esperto que vai esperar todos os outros pedirem pra não jogar e vai continuar jogando. Então o próprio clube, sei lá, vai fazer um acerto, vai fazer uma cláusula adicional no contrato de todo mundo, vai continuar jogando à noite e pegar todo o direito de imagem. Eu acho que algum vai tentar fazer. É que nem o presidente do Atlético Paranaense. Isso. O Petralha no Atlético Paranaense. Mesma coisa. Foi assim com o pay-per-view e vai ser assim com qualquer assunto. Eu já acho que o Corinthians tá certo no posicionamento deles. E eu acho que eles não vão fazer isso de se recusar a jogar. A gente sabe que aquele abutre do André Sanches, ele tá jogando pra galera isso aí. Ele tá areia jogando mijada. pra ver se os clubes... Isso, cara de areia mijada. Aqui a gente chama de cara de cuca de farofa. Eu não sei se vocês comem cuca aí. Que é cuca, velho. Pra mim era o treinador que fazia do joguinho chato. Pra mim, cuca é só o cabelo de boneca. Pesquisa, joga no Google aí, cuca, bota entre parênteses bolo, que vocês vão ver o que vai parecer merda? Não É é. o cu cabeludo.
O cabeludo. Não, pode colocar. Vai aparecer a mãe do Cuca fazendo a receita de bolo, que ela tem um canal no YouTube, tô ligado, né? Não sabia, mas. Porra, velho. Assim, ele tá Vamos me jogando. inscrever no pra canal ver. da mãe do Cuca. Dona Cuquinha. Deixa ela famosa, marca ela no bonde lá. Complementa, Eu acho Anísio, que perdão. Ele tá jogando pra ver se traz os clubes junto com ele. E com isso, talvez a CBF abrace a causa, talvez as emissoras, a Globo, o Pay-Per-View, enfim, abrace essa causa pra lutar contra esse pedido dos jogadores, sabe? Pra de alguma forma, talvez a CBF poder intervir em alguma coisa. Porque eu não vejo como um pedido sério de que não vá aceitar jogar nesses horários. Então eu acho que ele tá meio que tomando a frente para tentar fazer com que os clubes e as emissoras abracem ele para que o movimento fique um pouco mais forte. Porque senão daqui a pouco os jogadores vão estar montando em todo mundo. Numa dessa, outras emissoras também podem entrar com um pedido, aumentando a proposta. O que vocês acham? Eu acho que é mais fácil a emissora conversar com os clubes pra ela pagar esses adicional, porque mexe com muita grana. Acho mais fácil a própria emissora bater no peito e falar, não, continua que eu pago o adicional do cara. Eu também acho. Então, mas aí o adicional seria baseado no quê? Ao valor do salário, ao tempo que É o salário da carteira. o pessoal você tá trabalha. CLT, trabalha na carteira. Então, mas adicional isso é depois muito da 10. relativo. Às vezes a pessoa, o jogador, que nem o Maicon, sei lá, ganhava. Eu vou chutar alto, porque pelo futebol dele ele deveria ganhar nem um terço disso. Se ele ganhasse R$300 mil, o adicional noturno em carteira referente a esse valor, você coloca aí que outros jogadores têm valores bem mais baixos, de 200 mil, 100 mil, 80 mil. O moleque da base começa com 20. O Militão, o salário dele era de 13 quando ele não quis renovar e foi embora pro Porto. Então, é meio relativo isso. Imagina a conta que a emissora vai ter que fazer. Eu acho que ela vai pegar um montante e falar assim, gente, olha, eu tenho isso aqui para pagar, se virem. E aí eles que se virem o clube se vira para pagar os valores. Bem provável. Quando eles forem fazer a proposta de contratação, vai ter uma verba destinada a adicional noturno. Se o clube aceitar, ela usa essa verba para isso. Se não, vai por eu acho bem capaz mesmo. O que você acha, Anísio? Cara, desculpa, eu perdi a linha, tava vendo Tava salvando a procurando foto bolo da de coca, velho. Puta que pariu. Desculpa. Ô, viajei, cara. E pelo menos a cara é boa, velho. Agora à Cara, noite tá me gostoso, dando uma fome. mano. É muito gostoso, cara. Pode repetir, por favor? Tá, o raciocínio é que a Globo chega com um montante, ou a emissora que for, e ela, em vez de pagar o adicional noturno para cada jogador, o clube ganha o valor destinado, e aí o clube se vira para pagar esse valor. Cara, conhecendo a Globo como a gente conhece, acho mais fácil a Globo tentar, de alguma forma, acabar com essa manobra dos jogadores do que pagar algo a mais. Mas é bem capaz. Entre as duas opções, talvez pagar um adicional para os clubes. Só que a gente, como tu falou, a gente nunca vai conseguir calcular quanto que seria, né? Mas eu já acho que seria válido se tivesse mais emissoras entrando nessa briga aí. Valorizaria, talvez, de repente, aumentaria até os valores das cotas de televisão, né? Mas daí tem outra O que eu fita também, sempre- né, mano? Eu acho que, por exemplo, Libertadores, Sul-Americana, Mundial, essas paradas. O cara vai jogar. Porra. E é outro ponto. O cara vai jogar fora do país. Aí ele vai ter que jogar 10 horas no continente. Sabe? Como vai estudar isso? Porque já é outra lei, já é outra parada, manja. Sim. É outra Porra, se o Michael fosse pro Mundial, ele ia cobrar hora extra em euro, então, né? É outra legislação, velho. Os caras não conseguem pensar nisso. O cara vai. Se fosse no Japão, velho, ia cobrar em iene. ele. Isso, mano. Imagina se ele joga de tarde lá e no Brasil aqui à noite. Ele vai cobrar o adicional noturno perante o Brasil ou por lá? Mano, Ele vai cobrar Ele vai cobrar o fuso do avião, mano. Ai, mano. Vou ter que fazer ele pagar a passagem daí. Isso também, né, caralho? Então. Gente, o assunto Maicon, acho que todos os ouvintes entenderam um pouco e nós demos nossas opiniões. Alguém tem algo mais a acrescentar ao caso Maicon? Porque pra mim já deu já.
Eu tô de boa. Não, tá tranquilo. Tranquilo? O Anísio. Só queria mandar Um comentário, mano. O Anísio, ele brisou foda na Cuca, que ele tá mandando receita agora aqui, ó. É cultura do Sul, mano. O Sul é meu país, porra. Não sou desse, mano. Vocês têm que comer Nossa, a cuca, cara. É muito eu perdi bom. totalmente o raciocínio, peço desculpa por isso, ouvintes, mas se quiserem saber, entrem no G-Show que vai ter receita de cuca com farofa. Perdão, Isso, tá? é bom demais. É bom demais. Manda lá no meu Instagram se curtiu. É nóis. Gente, pelo amor de Deus. Eu queria só mandar um abraço ao Maicon, tá? Maicon, não fique triste com o São Paulo, nem com a torcida, tá? Caso você não consiga receber em valor de espécie dos seus 200, 700 mil, compre em feijoada. Ganhe em feijoada, ganhe em calça jeans. Eu acho que vai ser a melhor coisa para a sua vida, tá? Um abraço Mateus, de toda a equipe Mil Grau. Pode completar, gente. posso mandar um recado pro Maicon também? Pode, fica à vontade. Maicon, não sei se você vai me ouvir, não sei onde você tá agora, não sei se um dia isso vai chegar até você. Calma, O que eu penso, eu não posso falar. Calma. Não vou falar nada. Ah, tá, calma. perdão. Não vou falar nada. Nada que infringe qualquer tipo de política aí. Se eu tomar Não processo, posso, eu vou porque eu repassar não pra posso. você. Não, eu não posso falar isso. O que eu penso, eu não posso falar. Então eu só gostaria de desejar do fundo do meu coração que você tenha insônia. Isso aí. Um abraço. Dentro do CT do Grêmio ainda. Rapaz, o adicional noturno vai ficar caro. Vai. O Fred Krueger apareça no teu sonho todo dia. Mais alguém quer mandar um recado, um abraço para o Maicon, algo do tipo? Epson, Júlio? Michael, se for pra ficar bravo, não fica bravo com a torcida e nem com o clube. Só com a gente aqui mesmo. Pode ficar bravo com a gente que a gente ama isso aí. Maicon das Maiquice. A gente sente falta. Júlio, quer mandar um recado para o Maicon? Um abraço, um beijo? Eu quero mandar só um abraço pra ele, porque eu vou xingar ele não. Ah, porra, nada a ver esse negócio aí, Michael. Vai viver, mano. Toda hora eu vejo. Vai jogar futebol, pô. Todo mundo que tá jogando bola aí no seu lugar. Caralho, mano. Reclamando de não ganhar um adicional noturno, tio. Nós aqui, ó. Ah, não deu 10 horas ainda. Não, adicional noturno eu acho que começa a cobrar a partir das 9, né? Das 10. Eu acho que das 10? 22. Puta, então vou ter que esticar esse programa mais uma hora. Desculpa aí, internautas, mas eu quero ganhar. Falando em internauta, vamos às perguntas do internauta. Roda a vinheta. Pergunta do internauta. Primeira pergunta é de Mate_Teus 2. Pá, meu nome é Matheus, falo aqui de São Paulo mesmo. Parabéns pela página, mano. E será que quando voltar tudo normal, o Pablo volta igual ou vai voltar fazendo gol? Mano, eu acho que o Pablo... eu gosto muito do Pablo, pra ser bem sincero, não é nem nada. A gente vem de uma página de humor, mas eu gosto de verdade do Pablo. Acho que ele é um jogador bem... bom jogador, não é um jogador ruim. Então, ele é esforçado, né? Ele é um jogador esforçado, mano. Ele não é ruim, a gente não precisa ficar reclamando 100% dele. A gente reclama. Eu vou entrar nesse papo de novo, acho que vocês podem até me criticar, mas a gente reclama porque o torcedor é passional, cara. O torcedor ele quer resultado imediato, ele quer ver o jogador fazendo gol toda hora, e ele é atacante, ele precisa fazer gol e porra, é isso. Mas, cara, às vezes o cara tá numa fase ruim, não tá rendendo o que precisa render, no caso, né? Então, tipo, a gente tá ali, porra, não, o cara tem que render, a gente não sabe o que pode estar acontecendo no dia a dia, no emocional dele, sei lá. Acho que ele volta melhor, mais confiante pelo menos, porque o último jogo que a gente teve, ele fez os 2 gols. Ele tem nessa o Pablo tímido, né? Sem torcida, ele é o Pablo tímido, agora ele desencanta. Eu acho que tanto com torcida quanto sem torcida, cara. Acho que é uma particularidade emocional do atleta, sabe? Pô, ele termina a temporada, entre aspas, fazendo 2 gols num clássico. A gente fazia 100 anos que não ganhava um clássico. Só perdendo, viramos o jogo ainda. E é isso, mano. Eu acho que o cara, ele pode voltar porque ele tá mais... tá com a cabeça melhor, entende? Aquela cobrança, não tem mais aquela cobrança interna dele de caralho, mano. Tem 80 mil pessoas aí falando... 80, desculpa.
15 milhões de pessoas pedindo pra fazer um gol, sabe? Agora acho que ele já volta. E você sabe, Fala, tu. e você sabe qual foi a melhor parte do vídeo da São Paulo Mil Grau, não. A melhor parte do vídeo da São Paulo TV foi quando o Igor Gomes, no fundo, fala assim, não vai precisar cortar o cabelo, não. Sim, por causa do pato. Melhor coisa do vídeo. Igor, a gente é muito seu fã, de Cara, verdade. Pô, tem uma amiga minha que ela é apaixonada no Igor. Tipo, Não, muda essa história. A gente não precisa saber agora. Eu acho que ele vai voltar pro gol porque vai provavelmente voltar sem torcida, né? Então ele vai estar em casa. Ele vai estar naquela time marota dele lá, só metendo ligole. Aí ele vai acostumando. Conforme a torcida for voltando com o distanciamento social, ele vai se adaptando. Pablo adaptável. Cara. Isso aí ele vai parando de fazer gol daí. Não, ele vai se adaptando. Não fala isso não. Ele vai cortando o cabelo aos poucos. Passa 3 primeiro, aí vai aumentando o Espero que público. ele fique calvo. bate na madeira. Tomara que a calvície chegue logo, cara. Pablo Calvo acho que é a melhor opção que temos. Vamos ter que fazer uma montagem com ele, só com aquele asa delta em cima, assim, só o cabelinho do lado pra ele ir se adaptando. Eu vou colocar eu vou colocar o rosto dele na cabeça do Rogério Ceni. Eu acho que assim fica melhor. Olha. A próxima pergunta é do JPFS 23_2303. Oi, meu nome é João Pedro, de São Paulo. Eu queria perguntar qual o São Paulo foi melhor na opinião de vocês, de 92 ou de 93? No Mundial, claro, né? Eu prefiro de 92, mas por conta do Raí mesmo, que Raí é um monstro sagrado. Anísio. Essa é uma pergunta um pouquinho complicada. A gente tem que dar uma analisada bem um pouco mais de profundidade. Eu assisti, revi os VTs do jogo de 92 e 93 e cheguei à conclusão de que o São Paulo de 92 foi melhor. Você vê, eu pegar os lances daquele jogo, São Paulo amassou o Barcelona. O Barcelona do Cruyff, o Barcelona do Stoichkov, que foi indicado 2 vezes a melhor do mundo, que era um dos melhores jogadores do mundo na época, um dos melhores jogadores da Europa, fez uma baita dupla com o Romário. O São Paulo amassou esse Barcelona. O Barcelona saiu na frente, o São Paulo logo empatou. O São Paulo dominou total as ações no primeiro tempo. No final do primeiro tempo ali o Barcelona deu uma pressionadinha, mas o Ronaldo Luiz salva uma bola em cima da linha, que o Zé já estava batido. E nisso se volta o segundo tempo e o São Paulo volta superior, e enfim, acontece aquele gol que acho que é a cara do time de 92, que é aquele gol de falta do Raí, tocando a bola pro Cafu pisar e ele batendo no ângulo do Bizarreta. Até é engraçado poder rever aquele ângulo de trás. Você vê que o goleiro não sabe nem pra onde ele vai, assim, ele fica perdido, ele dá um passo pra um lado, dá um passo pro outro, quando ele vê, a bola entrou. Um gol a la Raí, né? Muito engraçado ver esse jogo, porque eu sempre acho que ele vai bater no lado contrário, cara. O goleiro tava perdido, muito perdido. Não tem como, ele faz um bagulho que, porra, ele... Eu não sei, ele só fez, é isso. Eu vi uma entrevista dele. Eles falam que eles treinaram isso, tentaram o ano todo e não deu certo nenhuma vez. Então, porque é uma jogada que não faz muito sentido, tipo, o cara rolar e parar pra ela ser batida daquele lado. Cara, foi muito, muito surreal. A única falta que eu lembro assim ser cobrada, mas não no lado ao contrário, né? Foi do Rogério no Fábio. O único naquele gol 2-2 de bola rolada do Rogério. Mas, Anísio, complemente, por favor. Isso daí só a diferença que teve do time de 92 para 93 em termos de jogador foram as saídas do Adilson, Ronaldo Luiz, Pintado e Raí. Entraram Valber, André Luiz, Doriva, Dinho e Leonardo. Daí de um ano para o outro ali o Cafu foi deslocado de ponta, em 93 jogando na lateral. Eu destaquei também a entrevista do Cruyff sobre aquele jogo, que é famosa, acho que todo mundo conhece, que ele disse que se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. O São Paulo jogou como legítimo campeão, que é uma frase que eles costumam usar na Holanda, que se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Então aquele dia ficou conhecido como o dia que o São Paulo jogou como uma Ferrari, né? Atropelou aquele Barcelona que era incrível, era uma seleção, eles tinham Stoichkov e Laudrup no ataque. Então, por isso que eu acho que ficou mais marcante para mim. Contra o Milan foi um pouquinho mais sofrido, foi um 3-2, foi 20 abriu o placar, o Milan empatou, fez 2-1, o Milan empatou, aí aos 41 o Milan fez aquele gol esquisito.
Então eu acho que melhor foi o de 92. Mais alguém tem algo para acrescentar? Gostaria de acrescentar que Ebson? o primeiro gol do São Perdão, Júlio, pode ir. O primeiro gol do São Paulo, cara, foi típico um gol do Fernando Diniz, né? Se a gente analisar aquele primeiro gol. Uma puta troca. Isso foi uma troca de passe absurda. Eram uns caras que apareciam do nada, daqui a pouco um Cafu indo lá no fundo, uma cruzada do nada, a linha chega e faz aquele gol. Caralho, você fala, meu, não vê muito gol dessa forma naquela época, né? Ô, Júlio, 92 foi o gol do Raí de Pubs, não foi? Que o Miller entortou o cara. Isso. O cara não sabe até hoje, não achou o Miller. Nem é outro. Do público o gol que o Júlio tá falando do caso do Mundial foi o de 93 contra o Milan, 93, né? Uhum. Isso. Eu só queria acrescentar um negócio, tá? Porque eu vi em algum lugar, agora não lembro, mas foi em algum lugar da internet, falando que o Diniz, na época, estava passando na rua e viu um garoto sentado na rua chorando. O Diniz chega nesse garoto, fala assim: você vai ser o melhor treinador do São Paulo. E esse garoto era Tele Santana. Uma salva de palmas para essa história. Sensacional. Eu achei que você ia falar que era o Diniz encontrando com ele mesmo, porque ele era um personagem de Dark. Acho que era isso, mas eu viajei mais na ideia. Foi no Diniz verso. Isso. Não, mas eu acho que com o Tele, acho que seria mais engraçado a piada. Desculpa pra quem achou pesada ou não riu, mas é assim que a gente trabalha. Esse é o jeito 1000 graus. Exatamente. Falando em jeito 1000 grau, alguém queria complementar mais alguma coisa? Não? Acho que tá bem completo. O que o Júlio falou resumiu bem. Eu só queria dar um adendo que sim, o de 92 foi melhor, só que eu acho que o de 93 tem um gosto muito especial por ele ter sido muito subestimado. Ele foi muito jogado para baixo, falado que não seria nada sem o Raí, e foram lá e conseguiram na raça mesmo. Eu até cheguei a comentar fora do ar com o Anísio que, para mim, eu acho que o 93 ele tem um gosto mais vibrante, pelo jeito que foi. Depois do gol do Miller, ainda ele sai apontando para a cara do zagueiro. Aquilo demais. Aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. Mano, eu tenho certeza que se eu tivesse vivido 93, aquele título de 93, eu ia terminar o jogo, mas num êxtase tão fodido que eu falei, caralho, eu ganhei de novo essa merda. E meu filho ia olhar pra mim e falar assim, não. Vai começar de novo essa porra. Não, realmente 93 foi mais na raça. Até a gente comentava que revendo a gente se emociona, e 93 foi demais emocionante, demais, porque o gol foi aos 41, se eu não me engano, o gol do Milan, do Miller. E o gol do Raias o gol do Milan foi aos 35, 36 e o gol do Miller foi aos 41. Então foi meio que no finalzinho, até o Juca Kfouri fala na transmissão que não tinha mais jeito, que não tinha mais como São Paulo perder o título quando saiu. Vamos aqui, voltando ao jeito 1000 grau, eu gostaria de saber, na verdade eu gostaria não, a pergunta é do internauta, V. Fefer. Salve SPFC 1000 grau, meu nome é Vitor, eu tô falando de São Paulo e a minha pergunta é o seguinte: queria saber quando que sai o 12. Ebson. Todo mundo quer saber isso. Todo mundo tá ansioso e todo mundo pode ficar mais ansioso ainda porque nós vamos decidir isso ainda. Mas o problema do 12 é que o nosso editor caganeira, ele sumiu. Ele sumiu, mano. O editor caganeira, ele, assim que ele começou, ele que deu a ideia de colocar vídeos no São Paulo 1000 grau, né? Ele chegou na página, mandando GIFs no direct. Eu e os outros ADMs na época falaram, mano, esse cara é bom, velho. O primeiro GIF que ele mandou foi o Rodrigo Caio em vídeo, todo com a roupa do Salsicha e o Scooby do lado andando e uma vozinha de fundo falando Salsicha! Mano, aquilo ali todo mundo riu por uma meia hora seguida. Colocamos na página e foi estouro, porque era o primeiro vídeo da página. Antes disso a gente só vinha com
com imagens, e a partir daí não parou mais. Ele continuou fazendo esses pequenos vídeos, ele entrou pro nosso time como criador de conteúdo e depois virou administrador junto com todo mundo. E ele falou, mano, eu tenho ideia de juntar tudo isso daqui e fazer um vídeo grande, mano, um vídeo longo, que vai se chamar Programa Mil Grau. Aí ele mostrou pra gente uns teasers que ele tinha, montou o primeiro e postou, mano. Aí ele postou e, cara, foi aquele boom, aquele surto, a galera pirando. E a partir daí começou a saga. Quando saiu 2, quando saiu 3, quando saiu 4. No começo ele conseguia ter uma frequência, mas com todo esse talento que ele tinha, mano, depois ele começou a ser chamado pra trampar em outros lugares, com o vídeo também, porque isso ergueu muito ele. E aí ele foi ficando cada vez mais ocupado, os vídeos começaram cada vez a demorar mais, até que ele começou num trampo muito bom, muito requisitado, que era muito longe da casa dele, e teve que se afastar legal da página. Aí ele começou a ficar sem tempo, quando ele editava os memes já ficavam meio antigos, e vocês conseguem ver pelo nível que é os vídeos, Qualidade, que, né? a qualidade, que ele era um cara muito perfeccionista, então ele não conseguia postar um bagulho mais ou menos. Pra ele tinha que estar bom. Quando a gente conversava com ele falava, quando tinha 10 vídeos, ele olhava assim e falava, mano, eu só acho um dali legal por causa disso e disso. E, tipo, todos são incríveis, sabe? Aí, por conta disso, os vídeos começaram a demorar, até que meio que acabou, né? Até que deu uma parada, mas a data do 12 mesmo, do 12, o programa Mil Grau 12, a gente só vai revelar podcast Mil Grau 12. Só isso que eu tenho pra dizer. Bem filha da mãe então. você. O Mas- editor, no caso, tá mais sumido que o Maicon jogando à noite. Tá. Se ele for pedir adicional, a gente tá fudido, mano. Porque vocês já viram aquele vídeo do timelapse dele fazendo um videozinho de 15 segundos, né? Imagina quando ele jogar a carga horária de tudo que ele fez. O Léo é gênio Caramba, demais, né, mano. mano? Você é louco. Não, Depois, Vou ter que arrumar um depois advogado que eu- fluminense. tem precisão. Depois que eu vi os episódios e o jeito que ele fazia, eu peguei a página, ele já não fazia mais parte, mas ele deixou um legado muito grande, cara. E a gente sempre tentava se aperfeiçoar ao máximo para chegar próximo àquilo, e infelizmente a gente nunca conseguiu. Mas, como o Epson disse, novidades sobre o 12 somente no podcast Mil Grau 12. A gente vai acabar no fiquem 11, tá? ligados. Nós não acabaremos no 11, gente. Que se Deus quiser e se todos os ouvintes permitir, nós não acabaremos no 11. Eu acho que tem mais uma pergunta do internauta agora. Calma aí que eu já vou fazer ela para todos. A pergunta é do Migs Galu. Fala, Mil Grau, tudo bom? Aqui quem fala é Miguel de Brasília. Minha pergunta é a seguinte: nos anos passaram vários jogadores que foram amplamente criticados por vários torcedores do São Paulo, até várias vezes viraram motivo de brincadeira nossa aí na página. Se você tivesse que citar 3 jogadores que são subestimados pela torcida do São Paulo, ou seja, são criticados além do que deveriam ser, ou até mesmo não merecem ser criticados pela torcida tricolor, quais seriam estes 3 jogadores? Falando nisso, nós temos um outro tópico, que é o top 3. Então, vamos lá. Agora começa aquela vinheta legal de top 3. Pede pro Léo Batista fazer o top 3. Cara, o Léo Batista seria muito bom. Ainda Se mais ele ele estiver agora. vivo ainda, né? Não, mas ele tá fazendo agora aquelas narrações meio lacrantes, se me entendem. Ele já morreu, cara. É um holograma aquilo. Voltando ao assunto, perdão a todos. Voltando ao assunto, top 3. A pergunta novamente, do Migs Galu. Cite 3 jogadores subestimados. Eu gostaria de começar com o Júlio. Qual é o terceiro jogador mais subestimado perante os comentaristas Mil Grau da página? Fábio Simplício.
Por que o Simplício? Cara, o Simplício, poxa, não sei se todo mundo que tá ouvindo, espero que sim, se recorda do Fábio Simplício. Fábio Simplício foi um meia de São Paulo. E, puta, não me recordo certinho a data, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Agora eu fui bem. Ele era... Porra, uma faixa bem curta. Era muito bom jogador, cara. Ele é um cara que ajudou muito o São Paulo. Ele deu um esporro da hora no Diego também. Um jogador que vestiu a camisa do São Paulo muito bem. Nunca comprometeu. Mas ele não tem o reconhecimento que muitos jogadores têm hoje em dia. Então eu acho que ele é muito subestimado nesse fato, porque eu gostava muito de ver ele em campo. Se você pegar jogos do São Paulo antigo, vocês vão ver que ele também tem uma presença de campo muito boa, jogador muito, muito bacana, e não é à toa que ele foi para a Itália e fez a carreira dele toda lá. Depois ele voltou para cá, enfim. Ele era um jogador muito físico, né? Muito forte, Ele era forte. Mas também não era grosso, né? Ele tinha bastante técnica. Muita técnica, cara. Ele jogava muito bem no meio e ele jogou numa época que o São Paulo tinha bons jogadores no meio de campo. Jogadores do Marcelinho Paraíba, o Kaká que estava subindo, o Adriano também, que foi um jogador muito bacana, que jogou pouco tempo também no São Paulo. Mas jogadores bons, e ele se destacou também que ele jogava um pouco mais para trás. Mas eu, na minha opinião, eu acho o Fábio Simplício. Sim, é um ótimo nome. Para quem não lembra, não era nascido ou coisa do tipo, procure ele dando uma cobrada de ideia no Diego num jogo no Morumbi, e o gol de calcanhar que ele fez também, que não vão se arrepender, tá? Ele apavorou o Diego, né? Ele deu um fudido no Diego. O Diego nunca mais pisou no Morumbi. Mentira. Ô, Júlio, ele jogou no São Paulo de 2000 a 2004. O final dos anos 2000, começo dos anos 2000, acertei, tá? Isso. Meio ponto. Meio ponto que errou o final dos anos 90, mas tá válido ainda, tá? E ele jogou, na verdade, até 2004, é isso, Anísio? Isso, 2004. Aí foi pro Parma. Isso. Exatamente. E no Parma jogou muito. Isso, mas acho que o auge dele foi no Palermo ainda depois. Ele jogou de 2004 a 2006 no Parma, 2006 a 2010 no Palermo e 2010 a 2012 na Roma. Essa foi a passagem dele na Itália. Muito obrigado, jogou PVC. Jogou malzíssimo, né, na Itália, né? Caralho. Não jogou nada. Pouca coisa. Pra quem não sabe, o Anísio é o nosso PVC, tá, gente? Então, sem desmaio, né? Sem desmaio. A não ser com umas cachaça na cabeça, mas é isso aí. Eu não consigo gravar sem beber, tá? Por isso que ele tá solto assim. Gostaria de continuar o top 3 com nossa segunda posição, que é Ebson. Quem você coloca na segunda posição? Cara, eu acho que trazendo agora um pouco pra atualidade, o Bruno Alves. O Bruno Alves chegou, ficou ali de boa, o Rodrigo Caio começou a dar as mancadas, aí saiu fora, a galera ficou tentando achar alguém da base, pensando em contratar alguém, tentou o Anderson Martins, nada dava certo e, cara, o cara pronto já estava ali. Em que ele entrou, ele não saiu mais, ele continuou jogando com seriedade, continuou seguro, continuou fazendo o que ele sabe, o simples. Muito difícil você ver ele inventando, ele fazendo alguma coisa que ele sabe que ele não consegue fazer com perfeição. Então, quando tem que dar o chutão, ele vai dar. Ele não vai tentar fazer algo que ele acha que ele não é totalmente capaz, porque ele até pode, tanto é que o Diniz pede para ele abrir, mas quando viu que não dava muito certo esse estilo de jogo com ele, ele fez esse esquema de abrir totalmente os dois zagueiros e buscar a bola com os dois volantes, que é a saída de jogo que ele está utilizando ultimamente. Mas para a função e para o que ele vem jogando, eu acho que o Bruno Alves ele é muito subestimado. Alguém tem algo a acrescentar? Ele faz o simples com perfeição, na verdade, né? Exato. E não é bem assim fazer o simples, não é fácil fazer o simples. Não é. Se fosse assim, qualquer um de nós faria, né? Cara, se nem o Maicon que tá cobrando adicional fazia o simples, que era jogar a bola pra frente, imagina um zagueiro. Porra, o Maicon só comeu feijão da tia e dormiu, cara. É o legítimo come e dorme, o Maicon.
Só não jogou bola. Gente, vamos focar, perdão. Eu que puxei outro assunto. Abraço, Desculpa. Calma aí, eu só preciso deixar esse ditado aqui. Pra comer é um leão, pra trabalhar é os empurrão. É, Isso. é bem isso. Minha opinião sobre o Bruno Alves, tá? Para mim, ele é um dos melhores jogadores do elenco do São Paulo, mas eu falo isso com sobriedade e sem ter medo de errar. O Bruno Alves nunca vai ser um cara nota 10. Ele vai ser sempre um cara nota 7, porque ele sempre é um cara na média que não erra, ele não tem meio tempo com ele. Ele é zagueiro que zagueira. É um zagueiro simples, que faz o simples e joga simples, e é o que a torcida espera de um zagueiro. A gente não espera que o zagueiro saia jogando bonito, que faça tantos lançamentos por jogo. Não, a gente quer um zagueiro que saiba defender. E o Bruno Alves é um zagueiro que sabe defender. Mais alguém, algo gostaria de complementar? Eu gosto muito. Ele apavorou o Fagner, não foi? Se não me engano, ele teve uma discussão com o Fagner. Foi na final do Paulista, né? Isso, na final do Paulista, é isso mesmo. Eu lembro de um meme que eu fiz do Bruno Alves, que quando ele sangrou o rosto, né, cortou aqui, ele fez aquela cicatriz, eu falei aqui e fiz no meu rosto, mas eu sou muito burro, né? Quando ele quando ele cortou o rosto, eu fiz um meme do Naruto, falando que ele tava fazendo uma Materazo, pra quem é otaku, que nem muitos aqui. Então, é isso aí que eu queria dizer. Mas, pulando de assunto, Júlio, gostaria de complementar algo? Na real, não, mano. Eu gosto muito do Bruno. Achei ele um baita zagueiro. Acho que ele é um zagueiro que faltava no elenco do São Paulo, na verdade. Não tenho muita coisa pra complementar, não, mano. Eu tenho mais a agradecer por ele, porque é o que você falou, ele é zagueiro. Ele não faz ele não inventa a moda. Ele fazer o que é pra fazer, que é defender, chutar e foda-se. Mando ele por isso. Sim, ele é um ótimo zagueiro, minha opinião e de vários outros. Gostaria de falar agora sobre o top 1. O top 1, quem vai falar é o Anísio. Anísio, qual é o jogador mais subestimado do São Paulo e o porquê? O nosso top 1, na verdade, foi unânime quando foi levantado o nome dele, que é o Richarlison, que é um cara que jogou muita bola, foi tricampeão brasileiro, estava presente no elenco do título mundial, mas acaba sendo subestimado demais, por exemplo, aquela questão da homossexualidade, que é algo que ele também nunca assumiu também. Então a gente não pode estar tirando conclusão sem ter um posicionamento dele, e se caso ele assuma ou ele seja homossexual, a gente não tem nada com isso, porque jogando bola ele jogou demais. Eu era fã do futebol do Richarlison, acho que a maioria dos São Paulinos eram, e acho que o que ficou marcado foi aquele fato da torcida não gritar o nome dele e acabar perseguindo um pouco ele, mas eu tenho certeza que o Richarlison é o jogador mais subestimado dos que eu vi jogando pelo São Paulo. E faz uma falta desgraçada, um cara com a raça que ele tinha, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, foi bola de prata da Placar, era um cara que complementava o estilo do Hernanes enquanto jogou de volante. E depois foi deslocado para lateral também, jogou bola pra caramba, foi para a seleção como lateral. E, enfim, o nosso top 1 dessa semana é o Richarlison. Ótimo nome, e eu gostaria de salientar um pouco que o Richarlison, ele sempre foi aquele cara perseguido pela torcida, né? Não por todos, mas por uma grande parte da torcida. E você vê em todas as declarações que ele dá, todas as declarações que ele dá, o quanto ele é grato ao São Paulo. No geral, as pessoas, ao Muricy, as pessoas dentro dos bastidores do São Paulo, tudo ali. O Richarlison é um cara muito grato, é um cara que tem um respeito muito grande pelo clube São Paulo, e é um cara que deveria sim estar na calçada da fama do São Paulo, como outros também deveriam estar, só que é aquilo, perseguição idiota,
por um bando de idiotas. E eu gostaria de saber se alguém mais tem algo a acrescentar. Eu acho que é bem isso que vocês falaram mesmo, né? Ele não estar na calçada da fama é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Um cara com a história dele, com tudo que ele dedicou ao São Paulo, um cara que nunca cometeu algum ato de injustiça contra o São Paulo, porque depois foi defender outros clubes, seguiu a vida dele, mas como você mesmo falou, sempre mostrou gratidão e respeito ao São Paulo e um amor muito forte mesmo ao São Paulo. Chorou na despedida, foi saudado por todos os companheiros, era querido por todos lá, e por questão de preconceito por parte de muitos, ele foi tão subestimado e tão até menosprezado. Hoje em dia, até pelo próprio clube, por não colocar ele na calçada da fama, vai saber lá por quê. Sim. Júlio, você gostaria de falar algo sobre? Gostaria, eu até peço, depois do meu raciocínio sobre o Richardson, abrir um parênteses, um posicionamento, se todos estiverem de acordo, sobre outra questão em nome da Mil Grau. O Richardson, cara, é muito legal que ele foi chamado para ser Legends. É um ponto pelo menos positivo perante o erro de São Paulo de não ter colocado a calçada da fama ainda. Falam que vai ser modificado, novos nomes entrarão. O Richardson, para mim, foi um dos melhores meias que eu já vi jogar dos últimos anos do São Paulo. Ele era muito, muito bom jogador, muito raçudo. E o São Paulo com muita... E é uma coisa que a gente viu hoje, né, no lançamento da camisa do São Paulo, que o Luiz Fabiano falou. É diferente, a torcida sabe a diferença de um jogador que veste a camisa e joga por amor. E o Richardson, 100% do tempo que ele estava dentro de campo, ele defendia o São Paulo com muita vontade, com muito amor. Então, é chato, cara. É chato ver que uma parcela da população, no geral, pensa que trata o Richardson como um qualquer, só por causa de uma orientação sexual que ele nem nunca chegou a comentar sobre, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, já entrando em outro ponto, acho que a gente aqui na Mil Grau, a gente sempre defendeu esse lado, que cada um a cada um, isso não muda, nosso posicionamento é muito correto em relação a isso. Então, se você tem um posicionamento, desculpa, eu vou ser bem chato agora, não vou falar, você tem um posicionamento contrário de uma questão de orientação sexual, você acha que isso é doença, você acha que isso é um problema, você tem que se tratar, cara, desculpa. Acho que você é um babaca que nem precisaria estar ouvindo o que a gente está falando aqui durante todo esse tempo. Então, eu agradeço muito pelo Richardson, de verdade, para mim ele foi um exímio jogador e eu gostaria muito de vê-lo na calçada da fama da mesma forma que ele se tornou Legend. E que seja quando ainda está vivo, né? Porque depois fazer homenagem quando a pessoa não está mais entre nós. A calçada da fama eu acho que foi um ponto alto da gestão, não enaltecendo a gestão, né? Mas foi algo que o Leco tentou fazer, não sei se para amenizar a imagem dele ou não, mas foi algo muito satisfatório lembrar de jogadores que passaram pelo clube e são ídolos. Tem vários outros que deveriam estar, como eu já citei antes, mas é um ponto que acrescenta bastante. Bem, eu acho que é isso. Todos já falaram o nosso top 3. Então, o nosso top 3 é o seguinte. Terceiro, Fábio Simplício. Segundo, Bruno Alves. E o primeiro, Richarlison. Alguém tem algo mais a acrescentar ou eu posso finalizar o bloco e encerrar? Vai daí. Acho que a gente poderia falar do França. Será, Matheus? Você querer falar? Podemos. Ótima lembrança. Como menção honrosa, a gente da São Paulo Mil Grau gostaria de dizer uma menção honrosa mesmo. Françoaldo. Gostaria de falar sobre isso, Anísio? Sim, o França é o quinto maior artilheiro da história de São Paulo. É um cara que jogou muita bola. Eu até comentei que na minha época ali de jogar bola na rua ali, 2000, 2001, 2002, eu sempre dizia que eu era o França, porque era o ídolo da época. E ele poderia tranquilamente ter ido para a Copa de 2002. Acho até que deveria ter ido. E
é um caso subestimado, não como no caso do Richarlison, que é meio rejeitado pela torcida. É um caso de jogador subestimado que às vezes não é muito lembrado. A gente não tem ele muito em pauta, em discussões, e até mesmo no bom a gente vê muito pouco. Não, perdão, desculpa. A gente vê, nossa, que foi isso, cara? Meu Deus. Abriu o gemidão do Zap na hora. Esse é o Júlio. Não foi mal. Olha um o pacote bite. de salgadinho. Então a gente é um jogador que a gente fala muito pouco e acho que merecia um pouco mais de reconhecimento. O nosso Françoaldo, que fez carreira no Japão e é adorado na Alemanha também, no Bayer Leverkusen. Eu só queria salientar um negócio que na hora que falou França eu lembrei disso e, cara, como esse cara era foda. Lembram do Twitter do França, que na verdade não era o França, e aquilo ficou épico, porque o cara enganou todo mundo, acho que uns 8 anos, no mínimo. Esse cara, ele é sensacional. E caso você estiver ouvindo, entre em contato conosco, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Bem, é isso. Nós estamos finalizando mais um programa e eu gostaria de agradecer. Primeiro programa. Não, mais um programa porque já teve o piloto, Sim, que não foi ao ar, tá, gente? Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer uma pessoa que não está hoje na conversa, mas ele está ouvindo entre nós, tá? Ao Vinícius Cavalcante. Esse cara, ele é um cara sensacional, tá? Sem ele, a gente talvez não tivesse a ideia de colocar isso em prática. Gostaria de agradecer principalmente ele e a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Anísio, agradecimentos, mandar beijo, abraço para a mãe, que gostaria? Gostaria de agradecer o Vini também, cara, que se não fosse o Vini ter me escolhido pelo meu nome feio para me colocar em pauta para participar da primeira edição, eu jamais ia conhecer vocês. Então, obrigado, Vini, gratidão eterna. E agradecer também a vocês todos pela oportunidade. Espero que seja um projeto de sucesso. E mandar um beijo para toda a minha família aqui de Itaió, Santa Catarina. O pessoal aqui da região de Rio do Sul, que a gente tem um grupo bem forte, bem unido aqui de torcedor do São Paulo. E espero que isso tudo passe logo para a gente poder visitar o Morumbi novamente. E obrigado a todos que estão ouvindo a gente aí, todos os nossos ouvintes. Gostaria de desejar a vocês uma boa noite de sono, com um sono da qualidade do Maicon quando jogava no São Paulo. Valeu, um abraço. Só para lembrar que a turma dele, que ele fala que é bem grande, é ele mais 2 pessoas. Mas tudo bem. Eles alugam um Fusca e vão até o estádio. Não, a região é maior aqui, a região é maior. O dia que estourar aqui, são vocês 3. conhecerem, vocês vão ver o tamanho da região aqui. São 3 pessoas, perdão, eu errei. Epson, por favor, finaliza com os seus agradecimentos. Cara, queria agradecer a gente mesmo por estar colocando isso aqui pra frente. Isso aqui é um projeto que a gente sonhava e que a gente vai levar por muito tempo, porque muito chão pra gente percorrer aí. E também mandar um salve especial pro Navarro, que é o idealizador da São Paulo Mil Grau, cara que fez tudo isso daqui, que a maioria de vocês nem conhecem ele, mas ele que começou lá com 1 seguidor, 2 seguidores, logo depois foi arrumando tretas e aumentando mais ainda. Aí logo depois entrou o João e na sequência eu, dei uma afastada, nós 3, os primórdios, acabamos nos afastando um pouco, mas agora nós estamos aí com esse projeto novo e que a gente vai levar ele muito pra frente aí, levando informação para vocês da nossa forma Mil Grau, com muito humor e muita tiração de sarro. É isso aí, galera, mas acompanhem a gente. É isso aí. Júlio, suas finalizações, por favor. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que continua ouvindo a gente até esse momento. Você é um vencedor. Brincadeira, gente. É muito legal a gente áreas novas dentro da Mil Grau, que foi, como o Ebson disse, começou lá com o Gui há 7 anos atrás, 2013, se eu não me engano.
E, porra, a gente vê tudo que cresceu aí, tanto nas redes do YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Hoje a gente tem uma galera bacana também que faz os conteúdos, conseguiu crescer em muito, ficar mais notório, né? Conseguir uma galera que apoia a gente também, isso é muito legal. Então, eu gostaria de agradecer não só a vocês que estão nos ouvindo, muito até emociona no caso, porque ver tudo que a gente andou e chegar hoje a fazer mais um conteúdo para vocês é uma parada muito bacana. E eu gostaria de agradecer aos ouvintes, agradecer a galera que apoia Meu Grau também de alguma forma, seja ao Banco Inter, que também tá do nosso lado, ou a galera que faz parcerias com a gente. E agradecer a todo mundo que faz parte desse universo nosso, né? O Matheus, os meninos que estão aqui, o Everson, o Anísio, o Vini também que está acompanhando, que ajuda a gente, o Thiago Souza, o João, o Hércules, o Rian. Então, cara, verdade, eu tenho que agradecer tudo. Eu acho que eu que lá em 2013 era um cara que olhava o celular e dava risada, poder participar de 2017 disso é bem emocionante para mim. Eu só queria salientar mais um ponto, que Banco Inter segue nós, tá? E eu queria mandar um beijo especial para minha namorada, futura noiva, quem dirá esposa. Então, chama nós pra fé! Não, vou chamar o Maicon. Ele vai tocar. Vai cobrar adicional noturno, né? Só não pode ser de dia. Só não pode. É isso, vai ser pode de ser dia, no não domingo pode ser também, à noite. tá? Anísio, tem. Puta, duro que nem no sábado pode sábado ser. pode. Vai ter que ser durante a semana. Não pode. Hora extra. Não, domingo, Mas eu só de 70%, Anísio, pega o dinheiro da gravata e paga ele, mano. verdade. Anísio, quer complementar? Você tinha falado que gostaria de agradecer mais uma pessoa que acabou esquecendo, por favor. Não, um agradecimento especial para a pessoa que jamais desistiu desse projeto aqui, que foi a cabeça disso tudo, que é o nosso Jaiminho, né? Meu carteiro preferido, o mensageiro da zoeira, Matheus Lovato, que desde o início estava fissurado na ideia e todo dia falando e conversando e, pô, tem que dar certo. E deu certo, e se Deus quiser vai dar muito mais certo ainda, e é nóis. Que isso. Eu que agradeço a todos que vocês participaram, e é isso aí. Estamos aqui finalizando este podcast, e se liguem nos próximos conteúdos do nosso Instagram, no nosso Twitter e no nosso Facebook. É isso aí, muito obrigado, valeu e tchau!